Olá, gente. Vamos a mais um vídeo hoje para falar sobre o cangaço. Eu estava assistindo a um vídeo que foi posto pelo canal Cangaçologia. Por sinal, tem minha admiração, né, esse canal, porque é um canal que faz um trabalho que eu no meu entendimento, é um dos canais mais isentos quando vai apresentar a matéria cangaço. Por quê? Eu vou falar também sobre o seguinte, a chamar a atenção para pessoas de várias áreas que querem defender as suas teses, muito embora, o cangaço, ele é polarizado. Tem pessoas que gostam mesmo da matéria do cangaço, se apaixonam. Mas o cangaço, ele é fonte para muitos trabalhos dentro das áreas, principalmente da psicologia, da psicanálise, para advogados criminalistas, né? Para sociólogos, historiadores, peritos criminais, geógrafos, para as pessoas, tem vários segmentos, inclusive também para médicos psiquiatras, porque estamos lidando com um fato que estarreceu o mundo. Não ocorreu no Nordeste do Brasil, 7 estados, mas um indivíduo, uma pessoa que nasceu com digamos assim, ele era psicopata, né? Até mesmo, vejam só, vamos mais adiante. Também interessa a quem estuda, as pessoas, a política, porque também fez parte à época e hoje que se estuda com mais profundidade. Então, eu assisti o vídeo, conforme eu falei, do Cangaçologia, e uma das pessoas que estava falando, que estava nos explicando, José Sabino Bassé. Ele é, por sinal, paulista ou paulistano, né? Mas ele é de família, se não me engano, ele é de família italiana. Ele falou, vejam só quanto interessa a matéria, o fato, né? Então, o cangaço, ele envolve uma gama de coisas, né? Peritos criminais, se também a pessoa que também pode trabalhar com exame de balística, com tiro, essa coisa toda, pode também fazer um estudo, porque existe ainda hoje material que foi da época e que muita gente diz, eu encontrei essa bala foi, digamos, do cangaceiro, foi do Virgulino, mas nunca se faz um exame ou no cartucho, ou no conteúdo que contém dentro do cartucho da bala, para se saber exatamente se aquela bala, se procede essa informação. Então, tudo isso é matéria que se pode estudar. Os neurocientistas também. Por quê? Porque o Virgulino Lampião, nascido no sertão, lá entre Vila Bela, hoje Serra Talhada, e Floresta do Navio, né? Mas o Virgulino, ele viveu uma parte de sua infância, uma parte de sua juventude em Nazaré do Pico, que é um lugar que fica no centro, 50 quilômetros para a Floresta, 50 quilômetros para
Vila Bela, hoje Serra Talhada, né? Então, matéria também, vejamos aí, para costureiras, por quê? Eu estou com essa máquina daqui, né? Ontem eu fiz um vídeo mostrando da impossibilidade de o virgulino, dizem que os depoimentos foi que ele pediu uma máquina de costura para uma das pessoas, dos donos da Fazenda Angicos, que era o Durval e o irmão dele, Pedro de Cândido, que eram coiteiros, né? E então o Durval vai mandar a máquina de costura, que era da marca Singer, né? Mas só que era uma máquina de costura que não tinha gabinete, né? E ele pede essa máquina para costurar uma roupa para um sobrinho, cujo nome José, né? E que havia chegado no bando para ser cangaceiro também, porque o virgulino atraía muitos jovens, né? Porque ele era narcisista, era exótico, era uma pessoa psicopata. A gente sabe qual é a personalidade de um psicopata, que ele leva as pessoas para o caminho que ele quer, né? Se você não tiver cuidado, o psicopata, narcisista também, principalmente, todo psicopata é narcisista, ele lhe leva para o lado dele, né? Se faz de amigo, né? Se faz de bom, né? Para depois aplicar o golpe. Então, isso está na história, não foi o primeiro, não foi virgulino, existiram outros. Mas a gente vai falar hoje desse caso do virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião, né? Rei do cangaço e da Maria. E então, eu assistindo ao vídeo do José Sabino Bassé, que por sinal eu encontrei uma vez, não recordo qual foi o ano, em uma expedição que Manuel Severo Barbosa sempre faz, é uma das pessoas estudiosas, maravilhoso, gosto muito dele, né? E ele reúne grupos de estudo, né? Para ir nos locais para estudar o cangaço, né? Então, em relação a esse vídeo do José Sabino Bassé, eu concordei em vários pontos com ele, porque é uma história que já se passaram, o final da história já faz 83 anos, né? São passados 83 anos, mas ainda hoje suscitam dúvidas em relação ao virgulino. Então, eu enveredei pelo caminho da psicologia, da psicanálise e do direito, da criminologia. E tem pessoas que vão nos locais estudiam somente porque gostam. Mas aí, no caso, é uma matéria que atrai. Por quê? Porque algumas pessoas acreditam em mistério, né? E o Bassé, ele estava analisando ponto por ponto, entre aspas, né? Que não se pode analisar tudo, mas pelo que ele escutou, pelo que ele viu, pelo que analisou, ele é muito coerente, né? E então ele estava explicando, digamos, a questão do tiro, que a Maria levou, um tiro na barriga, a Maria Bonita, né? Que era Maria de Déia, depois vão chamar de Maria Bonita, né? Havia muita especulação, porque o cangaço foi uma coisa que estava devastando com a vida dos sertanejos, né? Por outro lado, o Lampião, como era psicopata, também ele tinha capacidade de fazer amizades com pessoas, digamos, com governadores, com fazendeiros, né? A troca de favores. Inclusive, ele falou, o Bassé falou, na questão que ontem eu falei também, que os cangaceiros, eles carregavam tudo consigo, né? E então eles guardavam as coisas, os penduricalhos, né? No corpo, para onde iam, levavam as coisas. O virgulino dizem que era agiota também, devia ser, porque emprestava dinheiro, roubava e emprestava dinheiro a fazendeiros,
não eram todos os coronéis que também iam na onda do Virgulino. Tinha as polícias também que perseguiam os grupos cangaceiros, né? Então, aí o Bassé falou o seguinte, gente, aquilo não foi uma guerra, não foi uma guerra. Aquilo dali foi uma coisa que as polícias já andavam há tempos procurando o Virgulino, que vivia se escondendo por conta dos crimes, por conta da personalidade psicopática, onde ele chegava, tanto ele fazia amizade, quanto ele emprestava dinheiro. Foi o caso dele ter emprestado uma fortuna, né? Que naquele tempo não existia praticamente os bancos, ninguém botava dinheiro em poupança, tinha dinheiro em casa, né? Então ele fazia às vezes, juntava-se por exemplo, o Coronel Petronilo, né? E o Coronel Petronilo pegou um dinheiro do Virgulino e comprou várias fazendas. O Virgulino não podia ter nada em nome dele, até porque era um criminoso procurado pela polícia, né? A cabeça valia muito dinheiro, né? E ele falou no dinheiro que o candeeiro disse mesmo, um dos 6 cangaceiros do Virgulino, que naquele cerco, ali depois do cerco que houve lá em Angico, ele mostra também que Angico é um lugar de difícil acesso, que não havia possibilidade de fazer tudo, porque o Virgulino era muito astuto, conforme todo psicopata o é, né? Então, principalmente o tipo serial killer. Então, aquilo dali, conforme ele disse, não foi uma briga, foi digamos assim, os policiais estavam já, foram prontos, entre aspas, né? Avisados de última hora que iam pegar o Lampião, iam brigar o Lampião. Claro, eram policiais com alguns tinham assim, uma certa experiência como policiais, mas também tinha muitos jovens que entravam para defender a família, defender a sua cidade. Geralmente o Virgulino não atacava a cidade, ele era mais de ficar, inclusive, dentro da caatinga, morava, tinha costumes de morar, de viver em grotas, né? Naqueles buracos, perdido no meio, perdido entre aspas, né? Porque ele conhecia os caminhos, quando ele não conhecia, ele pegava gente do lugar, me leva em tal lugar. Se disser que passou por aqui, que eu passei por aqui, eu volto e lhe mato. Fazia mesmo. Se alguém batesse com a língua nos dentes, o Virgulino fazia isso, ou mandava fazer. Certo? Então, vamos na máquina de costura, que é sempre uma das coisas que eu já vou fazer, eu acho que o 3º ou 4º vídeo, para falar sobre essa tal máquina de costura. A máquina que o Virgulino dizem que ele pediu, né? Veja quanta incoerência. Ele queria sair do cangaço, né? É o que se diz, que ninguém sabe o que passava na cabeça dele, né? Ele foi dizer que ia abandonar a vida do cangaço, mas ele não tinha mais para onde correr. Aí dizem que ele ia para Minas Gerais, outros disseram que ele ia para São Paulo, e assim vai. Então, se ele ia sair do cangaço, o sobrinho dele, o José, chegou para entrar no cangaço. Aí, então, dá para entender? O cangaço ele queria abandonar, né? Muita gente acredita que ele abandonou o cangaço e foi morar com a Maria em Minas Gerais e viveu até quase 100 anos de idade. Impossível, gente, uma pessoa que estuda, que analisa comportamentos, né? Vai saber, sabe? Né? Que uma pessoa não muda a personalidade psicopática, não se muda a personalidade, né? Então, aí, segundo os relatos, o Durval, que era um dos coiteiros, a mãe dele era dona da fazenda Angicos, para onde Virgulino foi com os seus cabras, né? E anunciou, dizem, né, que ia deixar o cangaço, mas isso ele conversava com cada um, então ninguém sabe o que ele conversava exatamente. Se conversou com o Zé Sereno, que conversou com ele, porque as conversas entre Zé Sereno, entre a Dadá, que vieram também da Sila, são tudo desencontradas. Portanto, cada um fez
a sua maneira. Inclusive a Sila torna-se estrela, vai para a televisão, vai contar história e vão falar sobre o cangaço e ela vai se tornar uma celebridade, né? O Zé Sereno também contou muita coisa desencontrada da própria mulher. A Dadá contou muita coisa desencontrada também dos outros cangaceiros, porque a Dadá não estava no dia daquele cerco lá em Angico. Então, são todas essas coisas que nós vamos analisando e vendo que muita coisa pode ser verdade ou pode ser mentira, ou pode ser também fantasia, ou pode ter sido um escape, né, desses ex-cangaceiros. Porque quem procurou falar com os ex-cangaceiros foi Cristina da Mata, uma paulista, né, que morava em plena Avenida Paulista, São Paulo, paulistana, né, rica, que queria aprender táticas de guerra. O Virgulino nunca foi guerrilheiro. Ele era matador, guerrilheiro não, é outra coisa. Foi jornalista que às vezes não ia nem no lugar e contava o que sabia, porque o Virgulino, ele era uma pessoa precavida, como todo psicopata. Eles podem estar conversando com você, pode estar olhando, mas ali ele está ali analisando. Quando você pensa uma coisa, ele já pensou lá na frente, né? O que é que ele ia fazer, né? Então, a Cristina da Mata, jornalista que queria fazer furo de reportagem para colocar nos jornais, que queria colocar na revista, principalmente na Cruzeiro, que isso foi notícia até em Nova York, em outros países. Veio um Billy Chandler, né, de lá dos Estados Unidos, depois foi para o Canadá aqui, foi defender uma tese de tornou-se doutor, né, nessa área, defendendo que o Virgulino era o cangaceiro, foi digamos assim, ele foi cangaceiro social, né? Veja, porque pode se confundir também. O Virgulino, ele vivia mais às escondidas, ou vivia escondido, né? Correndo das polícias, né? Sim, aí então o Bassé, ele vai falar o seguinte: na impossibilidade da Maria ter levado um tiro na barriga e um tiro nas costas e ainda gritar: compadre Luiz Pedro, socorra, que Lampião, mataram Lampião. Como é que ela sabia se ela não estava no local? Ela estava ali em Angico, né? Onde houve aquele cerco, mas ela não podia falar, gente, depois de um tiro na barriga, que ela caiu, e depois, quando ela levantou o tiro na barriga, até aí, né? Mas nas costas, no pulmão, como é que ela ia ter força para falar, né? Para se levantar e ainda reagir. Aí, então, cortam a cabeça da Maria, né? Assim como depois também degolaram os outros cangaceiros, né? O Virgulino, por sua vez, é o meu entendimento. Ninguém é obrigado, como disse o Sabino Bassé, a querer, digamos, ler na nossa cartilha. Porém, o Virgulino não estava junto com a Maria, o Virgulino estava lá no finalzinho. Quem vai em Angico sabe que ali é um lugar difícil, de penhascos, é difícil, certo? Então, ele estava ali, ele não tinha saída. O Virgulino não era mais aquele jovem, né? Os outros cangaceiros eram, os que fugiram, fugiram, e o que ficou, os que foram mortos, pronto. Agora, depois surgem 1000 conversas, 1000 livros, o que mais tem é biografia de Virgulino. E, no final das contas, né, não houve uma perícia, entre aspas, né, porque não interessava às polícias, né, era para dar fim a Virgulino. Foi ordem do presidente da República, Getúlio Vargas, dar fim ao cangaço, dar fim a Virgulino, né. Então, houve tudo isso, né? Agora vamos à máquina. A máquina, o Durval falou que o Lampião, se ele ia sair do cangaço e abandonar o cangaço, aí o José chega e ele vai fazer uma roupa para o José, ele e a Maria, né? Traga a máquina, porque a Maria vai costurar a roupa. Vejam a incoerência. Vai fazer a roupa para o José.
né? Um embornar, enfeitar, como eles se enfeitavam, né? Aí, nessa mesma, isso foi na segunda-feira que o Virgulino disse que queria, ou na terça, queria essa máquina lá, uma máquina, por sinal, não era uma máquina com o gabinete de pedal, não era, né? Aí o Durval mandou que o Vicente e o Manuel Félix levassem a máquina da mãe dele lá para o coito, para a Maria costurar à noite, gente. De madrugada, pelo amor de Deus, porque quem sabe-se que ao escurecer, quando o sol se põe, fica tudo escuro, gente. A não ser que fosse uma noite de lua, mesmo assim não havia possibilidade da Maria ou o Virgulino pegar uma linha, tá? Aqui, ó, carretelzinho, linha, e fazer o trabalho numa máquina de costura que era para se colocar em cima ou de uma bancada ou de uma mesa, né? E porque ela não tinha como apoiar e como costurar. Outra coisa, a máquina, vou pegar aqui, a máquina era uma máquina daquelas, deixa eu vir aqui um pouquinho, vocês não levem em conta, eu não sou profissional de fazer vídeos, né? As máquinas antigamente, né, essa que o Durval disse que levou, a máquina, ela tinha aqui um veio, que chama, né, veio, manivela, né, para poder girar e para poder bordar. Como era que a Maria ou o Virgulino ia fazer de noite isso? Colocar a linha, né, na agulha, se der eu mostro, se não der, mas todo mundo sabe que é uma máquina, né, de costura, né? Pegar aqui a tesoura para cortar a pontinha, né? Veja, vou tentar mostrar, viu? Aqui. Vamos ver se dá, né? Vamos ver se dá aqui. Para enfiar a linha na agulha, tá? Se der, eu coloco. Se não der, fica como se fosse, né? Eu já estou aqui com uma luz, estou de dia, em pleno dia, no lugar onde tem também uma luz a mais, e luz forte, viu, gente? Eu vou enfiar aqui e depois eu mostro para vocês, tá? Eu vou enfiar aqui, para o meu telefone não cair. Eu estou fazendo isso no telefone, tá? Vou ainda colocar mais luz, né? Pronto. Será que eu enfiei aqui a linha? Vão tendo paciência aí, porque o meu vídeo é um vídeo para mostrar a dificuldade que havia de se... Pronto, enfiei aqui a linha, tá? Certo? Tá enfiada aqui a linha. Então, gente, eu vou ver se toda vez eu digo, eu vou pegar um pano para costurar. Se eu não costurar, eu pego qualquer coisa aqui e costuro. Tá? Pronto, tá aqui, ó. Certo? Vou colocar aqui, tá? Esta máquina está adaptada, tá certo? Tem o motor, aqui, ó. O motor, vamos ver lá. Ó, o motor aqui, que esse aqui é coisa nova, recente, tá? Tem o motor. Vamos ver se eu consigo mostrar, né? Puxar um pouquinho para trás. Ainda não dá. Deixa eu ver se eu puxo para cá ou para lá. Como esse trabalho é um trabalho que não é profissional, né? Eu não sou profissional, eu vou mostrar para vocês, tá? Então, eu vou costurar aqui, ó. Tá? Aqui, ó, costura, certo? Pronto, tá aqui, certo? Então, como é que a Maria ia costurar em plena madrugada? Outro detalhe, segundo a Sila, na noite anterior, que era para Maria fazer esse tal de embornar, fazer essas roupas para o José, ela disse que subiram numa pedra lá, é muito penhasco, viu, gente? Subiram lá e foram fumar cigarro, certamente, de fumo de corda, né?
Não era cigarro continental, Hollywood, nem nada, era fumo de corda. E elas foram fumar. Estava chovendo. Estava ou chovendo ou neblinando. E esse cigarro não apagava. E outra coisa, como era que elas acendiam o cigarro lá em cima na pedra? Como assim? Né? Elas fizeram fogareirinho, fizeram alguma coisa para acender o cigarro? Não, gente, isso é coisa de quem está querendo vender matéria. Né? Aí, os bordados, eu já mostrei, volto a mostrar outra vez. Como é que ela fazia os bordados? Né? Ela, digamos também a Dadá, sem usar isso aqui, ó, isso aqui é bastidor. Qualquer costureira, por isso que eu disse, matéria para costureira, matéria para mulher, né? Mas muitos homens é que estão dando aula aí, né? Esse outro bastidor aqui, ele é mais novo, né? Ele já tem, ó, isso aqui, ó, tá vendo? Pra gente fazer isso aqui. Quem quiser vai no comércio e compra, só não botar o nome da casa, porque eu não estou fazendo propaganda de ninguém, estou fazendo uma matéria para mostrar das impossibilidades, né, de se trabalhar. E esse bastidor daqui, ele vem, a gente retira a sapatinha da máquina. Esta é uma máquina com gabinete. A gente retira e coloca o bastidor embaixo. E quem quiser, vai numa casa aí onde hoje existe muita gente bordando toalhas, bordando, você faz digamos assim, um desenho, aí chega lá e deixa, aí as pessoas fazem. Dentro de 5, 10 minutos está pronto. Mas por quê? Porque hoje tem computador, porque hoje eles fazem as letrinhas muito lindas. Não precisa você bordar, desenhando, escrevendo, com lápis, com tinta, com nada. Aí você entrega nessas lojas, e essas lojas entregam para a gente o trabalho pronto. Cobra até, nem é caro, né? Porque existem máquinas que são 20, é uma bancada de 20, 30 máquinas, porque são industriais, né? Aí a pergunta é, como é que a Maria ia fazer esse bordado? Outro detalhe, a Sila disse que de noite estavam lá, era por volta de 10, 11 horas da noite, que ela não sabia a hora, não tinha relógio, mas ela disse, né? E então ela viu uma luzinha, será que combina aí com o Bafé? Será que os policiais iam sair com lamparinas, com pilhas, né? Até era difícil naquela época, mas já existia, né? Para alertar os cangaceiros que viviam tudo antenados para correr, para fugir ou para atacar, né? Ou para fazer o contra-ataque, coisa que não houve contra-ataque, segundo o Bacé, concordo com ele, não houve contra-ataque. Houve simplesmente a polícia que se preparou para pegar os cangaceiros. Quem correu, correu. Quem fugiu, fugiu. Depois ficaram para lá, né? Depois disseram que houve uma tal de uma anistia, mas nunca apareceu esse documento da anistia, mas o importante era eliminar o psicopata Virgulino, né? Então, Virgulino foi morto ali. Agora, depois misturaram, inclusive os corpos tem lá para tirar foto, né? Colocaram as cabeças, depois que mataram aqueles 11, mas teve o soldado Adrião que morreu ali, né? Porque estava perseguindo os cangaceiros, o cangaceiro não dormia, era um olho aberto, outro fechado, segundo Durval, né? O Durval tinha 20 anos naquela época, depois ele foi dar depoimento, não sei quantos anos depois, muita coisa que ele nem viu direito, inclusive ele não assistiu nada, porque ele apenas disse onde os cangaceiros estavam, né? Porque era nas terras da mãe dele também, né? Mas aí ele foi embora. Então, gente, vamos raciocinar. Vamos pensar que essa história do cangaço, muita gente diz, sou historiador, aí vende um monte de livro. Gente, é preciso se analisar as coisas para poder falar, né? Não, ninguém é obrigado, e também eu concordo com o José Sabino Bacet, né? Uma pessoa super inteligente, né? Que também analisa os aspectos, né, do cangaceirismo, né? Dentro da visão dele, da lógica dele, uma pessoa instruída,
né, que sai de São Paulo, para vir para Pernambuco, foi para Bahia, foi para Sergipe, para conhecer os lugares, né? Então, se faz necessário que muitas pessoas de outras áreas também estudem, porque essa matéria do cangaço, é como eu digo, né? Ela envolve muita coisa, a sociologia, né? A época, a política, como era, estávamos saindo de um período, digamos, pós, quando a abolição da escravidão foi abolida, na abolição foi abolida, né? Mas houve essa questão, muitos grupos viviam porque entravam no grupo, porque muitas pessoas, existe escravo negro e branco, né? Porque muita gente que não recebia dinheiro hoje é considerado também escravidão. A pessoa tem que receber dinheiro, mas aí depois as leis foram mudando, né? Mas existia muita gente desempregada, que não conseguiam trabalho, aí entravam para o roubo. E outros que já eram criminosos entraram, como foi o caso do Volta Seca, do Corisco, né? Teve alguns que nem falavam, depois que saíram do cangaço, eles nem falavam, nem se atreviam a falar que foram cangaceiros. O caso do Moreno e a Durvinha, que passaram não sei quantos anos, né, para depois falar. Agora, tinha também aquelas boca grande, né, que contavam mentiras, que inventavam quando não sabia, quando não via as coisas, mas aí enfeitavam, por quê? Para ganhar dinheiro, para entrar na mídia, né? Por exemplo, a Dadá, que era uma psicopata, mentiu, e agora vai ter vai ter um julgamento do Corisco. Gente, como é que vai ter um julgamento do Corisco e quem vai ser testemunha é o filho de Corisco, que foi criado por um Padre Bulhões, por isso que é Silvio Bulhões, e ele vai relatar o que a mãe contava para ele. É lógico que ele vai tomar, vai se emocionar, porque o papai, porque a mamãe, porque a Dada mentia demais. Pense. A Dada, inclusive, ela disse que quando conheceu o Corisco, ele disse: diga, moça, diga Sussuarana. Esse apelido de Sussuarana veio por conta daquele escritor baiano, esqueço o nome dele agora no momento, né? Mas ela não era conhecida por Sussuarana, né? Agora era uma psicopata, né? E depois mentiu, entrou para a história como sendo uma pessoa maravilhosa. Gente, psicopata, a Dadá matava. A Dadá, inclusive, o filho disse assim, o Bulhões, disse: a mamãe atirava melhor que o papai, né? A mamãe tinha uma pontaria, mas nunca matou ninguém. E como é que ela tinha uma pontaria tão boa e nunca matou ninguém? Como assim, né? Outra coisa, ele disse que os relatos dele, ele fala até de quando estava na barriga da Dadá. Gente, como é que pode? Ele viu até o parto dele, ele assistiu, ela era a parturiente e ele era a criança que nasceu, foi entregue para um padre criar. Depois que ele veio saber que era filho da cangaceira Dadá, muito tempo passado. Então, gente, vamos analisar o cangaço. Outra coisa, agora lá em Nazaré do Pico, que fica entre Vila Bela e Serra Talhada, estamos lá com, digamos assim, contando a história dos soldados das volantes, né? Que os nazarenos, né? Contando e mostrando a história, né? Agora, tem sim documentos, tem as roupas dos ex-combatentes, tem, digamos assim, o cap de Manuel Neto, tem as roupas de Manuel Neto que estão com a filha dele, Margarida, né? E aqueles nazarenos que moraram na vila e outros que não moraram na vila, mas que
se juntaram para combater o cangaceiro Lampião e expulsar Lampião do lugar, porque Lampião, desde pequeno, que ele já mostrava, já dava sinais de ser uma pessoa agressiva, né? De ser uma pessoa, digamos assim, ele adorava tocar fogo nas pessoas, matar as pessoas e depois dançar, né? Então, era um psicopata. Bom, sobre a máquina, né, eu já mostrei para você, né, que essa máquina daqui, ela é da época, né, digamos, de 32, né, que foi da minha mãe, né. Então, da impossibilidade da Maria e do Virgulino fazerem a roupa do José. Digamos, chega na quarta-feira, a Maria está lá em cima com a Sila fumando. A Sila desce com a Maria, que a Maria estava super revoltada, né? Porque a vida do cangaço não era fácil, nunca foi, por isso que ela foi morta. A Sila fugiu, mas o Zé Sereno tiveram a oportunidade de fugir. Agora, o Lampião, vamos agora. O meu ponto de vista, ninguém é obrigado a acreditar. O Virgulino estava lá em Angico e ele não tinha como sair daquele lugar, que é uma coisa terrível, a grota. Ali é um lugar super acidentado, gente. Ele não tinha como sair daquele lugar, porque as polícias fizeram uma espécie de cerco, né? De ataque, para atacar. Não houve contra-ataque, segundo o Sabino Bassett, também não houve, mas se bem que os cangaceiros, eles estavam sempre dispostos assim e preparados, até psicologicamente, eles eram preparados para viver matando. Mas na hora, o cerco, quando fechou, né? Aí quem morreu, morreu. Quem fugiu, debandou, sumiu e foi para outros lugares e depois trocou de identidade. Ninguém sabia quem era, eles não diziam, né, quem era. Por quê? Porque tinham muitos inimigos e alguns realmente constituíram uma família, né? Agora, Virgulino, qualquer pessoa que entenda da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria, eu não sou psiquiatra, sou psiquiatra médico, né? Vai saber que o Virgulino, ele era psicopata e morreu psicopata, foi morto. Agora, o meu entendimento é que ele, quando estava acuado ali, não tinha para onde correr, né? Aí ele mesmo se matou, porque um tiro, segundo o doutor Lamartine, Lamartine, o médico legista, disse que o tiro foi dado de muito perto. Então, gente, o Virgulino não só tinha uma arma, né? Ele tinha muitas armas, muitas balas, muita coisa. O rifle estava encostado ali numa pedra e o próprio Virgulino pode ter se matado porque ele não se entregava. Um psicopata tem a lei dele. Ninguém pense que vai vencer um psicopata, né? O psicopata, a gente pode citar. O Bandido da Luz Vermelha, tem tantos aí, né? Do nível de Virgulino são poucos, né? São poucos, mas tem vários psicopatas, sociopatas, dependendo do nível, mas eu desafio que o Virgulino se entregasse para a polícia. Ele não se entregava não, ele preferia morrer ali. É esse o grande mistério. Quem matou o Virgulino? O primeiro tiro, né? O segundo a gente sabe que Panta de Godói disse que deu o segundo tiro nele e acabou de matar. Ele disse, eu acredito nessa versão, né? Do Panta de Godói, que matou a Maria, depois cortaram as cabeças e levaram para expor os troféus. Valia isso, sim, porque o Estado pagava a quem entregasse a cabeça de Virgulino, valia 50 mil contos de réis. Tá? E a época, né? E as polícias não sofriam uma só, digamos assim, eles estavam a serviço, as polícias estavam a serviço do Estado. Portanto, o policial, quando sai,
que vai pegar uma quadrilha, pegar esses bandos, né, de criminosos, como temos agora aí, tá aí, ó. Rio de Janeiro está cheio, São Paulo, né? Quando eles saem munidos, hoje com os coletes, todo preparado, até a roupa, uma roupa assim, para todos se vestem iguais, que é para ninguém identificar. E quando é depois que matam, eles não vão dizer, fui eu que matei. Não interessa, não interessa. Interessa que eles cumpriram com o dever de proteger a população. E foi isso que ocorreu na época do cangaço lampiônico, que terminou no meu intermédio, no dia 28 de julho do ano de 1938. E por quê? Porque o Virgulino, se ele tivesse ido para Minas Gerais, para São Paulo, outro lugar, ele não mudaria a personalidade, ele não teria capacidade de constituir uma família e ser um papai, né, amoroso, um marido amoroso, apaixonado pela Maria Del, Maria Bonita. Eu duvido, porque isso não ocorre, certo? Então, por hoje fiquemos aqui e depois eu certamente vou fazer mais outros vídeos, né? Porque é interessante que a gente analise, tá certo? O cangaço, como ele foi, ou pelo menos nos aproximemos dessa matéria com mais lucidez e sem querer fantasiar.